Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus da espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar então início aos nossos trabalhos. Peço que permaneçam em silêncio, desliguem os seus celulares ou coloquem o silencioso e me acompanhem na prece para a abertura. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar avançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignar vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós nos perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre a relação de vocês com seus entes queridos que já estão no plano espiritual. Infelizmente, nós vemos muitos encarnados colocarem uma expectativa muito grande em entes queridos que já desencarnaram, como se eles tivessem superpoderes após o desencarne, só porque estão no plano espiritual. Como se por ser um espírito, agora ele consegue resolver questões, ele consegue achar objetos, ele consegue te aconselhar em todos os ramos da sua vida. E essa sobrecarga, filhos, ela chega até o espírito que está lá, também se adaptando à nova realidade dele. Ele também tem inúmeras questões para resolver, inúmeras situações para se adaptar, fora a saudade que eles também sentem dos entes queridos que ainda estão encarnados. Então, o recado que eu venho trazer hoje para vocês é muito simples. Não é porque a pessoa está no plano espiritual que ela adquire superpoderes, que ela consegue te aconselhar e resolver os seus problemas. Você sim pode continuar tendo uma relação com essa pessoa através de suas orações. Você pode sim conversar com essa pessoa, tudo de forma equilibrada, obviamente. Você pode direcionar suas orações, seus pensamentos ao seu ente querido que está no plano espiritual e ele vai receber essa energia. Os dois tipos de energia, inclusive, tanto se você mandar uma energia positiva, quanto se você mandar uma energia negativa, vai chegar até ele. Mas estamos aqui para focar nos relacionamentos saudáveis. Coloquem em suas orações essas pessoas. Diga a elas que você vai continuar a sua caminhada terrena aqui, vai continuar cumprindo a sua missão,
que ela agora vai continuar a caminhada dela em outro plano, cumprindo também a missão dela, e quando chegar o momento adequado, vai haver um reencontro de vocês. Afinal de contas, filhos, todos vamos retornar para a casa do Pai em algum momento. A vida de vocês em algum momento vai finalizar aqui na Terra e vocês vão retornar para a vida espiritual. Então o reencontro ele vai acontecer. Então não coloquem essa sobrecarga emocional nesse relacionamento. O seu ente querido, seu pai, seu avô, sua esposa, enfim, ele não consegue achar a chave do seu carro. Ele não consegue te dizer o número da Mega Sena. Ele não consegue induzir que outras pessoas agem de forma diferente para evitar problemas para você. Não tem, espírito nenhum tem esse poder. As coisas acontecem na sua vida conforme o seu merecimento, conforme as questões que você tem que passar, independente da vontade de outros espíritos. É o seu comportamento atraindo determinadas energias e você tem que lidar com as consequências dessas energias. Então procure manter uma conexão saudável com os espíritos que já estão no plano espiritual, que você tenha apreço. Essa relação, essa proximidade, ela não precisa e nem deve terminar, porque estão em planos diferentes, mas ela tem que ser saudável. Não fique de forma alguma chamando esse espírito para que ele venha te visitar. Não fique pedindo cartas psicografadas. Não fique orando para que ele apareça em sonhos. Isso tudo é muito difícil para o espírito. Ele precisa estar minimamente equilibrado para entender que ele tem que vir, se comunicar e regressar para o plano espiritual. E é muito difícil, é quase uma segunda despedida para esse espírito. Vir, ver todo mundo e depois ter que voltar, e muitas vezes ele não vai ser visto, ele não vai ser ouvido, porque se você não tem uma evidência, se você não tem a mediunidade de audição, você não vai ver, você não vai enxergar essa frustração. Então deixe que as coisas aconteçam conforme o espírito tem a possibilidade de fazer. Não fiquem forçando nada. Continue tendo uma boa relação, continue enviando boas energias, continue de forma equilibrada conversando com esses entes queridos. E nas relações difíceis, filhos, lembrem-se, né? Tudo o que é dependência, em algum momento você vai ter que lidar com isso, seja nessa encarnação ou na outra. Então não adianta ficar mandando energia negativa para o espírito, dando graças a Deus que ele morreu, porque você nunca mais vai ver ele na sua frente. Se for algo muito forte, algo que precisa ser resgatado, você vai ter que conviver com esse espírito novamente. Então procure manter o seu equilíbrio para que esse fardo diminua e você não precise passar tanto trabalho em uma próxima encarnação. Lembrem-se, vocês estão em planos diferentes, mas vocês continuam sendo as mesmas pessoas. E a carga emocional, a carga espiritual também é a mesma. Que Deus abençoe. Obsessor comigo, o que faço? O primeiro passo para entender essa situação é ter consciência que o espírito negativo se aproximou de você porque houve uma permissão, uma conexão ou um merecimento da sua parte, ou todas as hipóteses. Deus não permite que nenhum espírito negativo se aproxime de um encarnado à toa. Você com certeza abriu brecha para isso através de suas atitudes, pensamentos e energia. Por isso, a importância de sempre procurar manter-se o mais equilibrado possível, emitindo boas energias e caminhando de acordo com os ensinamentos do nosso Pai. Para afastar esse espírito, é essencial aumentar seu grau vibratório, melhorando seus pensamentos e energia e, com isso, diminuindo sua conexão com o espírito negativo. Também é essencial usar seu livre-arbítrio para pedir ajuda para esse espírito se afastar. Sua fé é sempre sua maior aliada. E claro, é sempre importante não só pedir ajuda, mas também pedir perdão, pois enquanto encarnado é muito difícil ter a real dimensão do quanto somos culpados. Pode acontecer de você em outras vidas ter feito mal para esse espírito por estar encarnado agora não se recorda.
Em resumo, filhos, não entre em desespero. Procure manter seu equilíbrio. Intensifique sua fé. Procure ser consciente em relação aos erros que possa estar cometendo. Peça ajuda e com certeza Deus estará de braços abertos para te auxiliar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. O que a gente mais percebe é que é muito fácil culpar todos os nossos erros em espíritos. É algum obsessor, é algum trabalho que alguém fez e nos atingiu, é alguma coisa que mandaram contra a gente. Mas nunca tem uma responsabilidade do nosso lado. As pessoas sempre enxergam-se como vítimas de alguém ou de um espírito que resolveu fazer algum tipo de maldade. Lembrando, espíritos, eles só se aproximam quando a energia de vocês é no mínimo parecida com a deles. Isso serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Muitas vezes tem espíritos de luz tentando te ajudar, tentando te incluir, mas você não consegue ter um equilíbrio, às vezes por reclamações, por pensamentos negativos, enfim, e você acaba não escutando esse auxílio, esse conselho, essa intuição do teu espírito protetor, da guarda, mentor, como você queira chamar, está do teu lado tentando te ajudar. Só que você, pelos teus pensamentos, uma frequência muito baixa, você não consegue escutar um espírito de luz que está numa frequência mais alta. É que nem som, eu estou falando, está em uma frequência de som para atingir vocês. Os pensamentos de vocês é a mesma coisa, emitem ondas que vão longe, vão em direção às pessoas que vocês estão pensando. Às vezes essas pessoas também podem não estar com bons pensamentos, bem acompanhadas. A partir do momento que você começa a pensar muito nela, você vai atrair o mesmo tipo de pensamento dela, de energia dela para você. Claro que quando você está fazendo oração para ajudar alguém, isso nunca vai retornar uma coisa negativa. Mas quando você também está pensando, às vezes, com raiva, porque não consegue perdoar por alguma coisa, vocês vão estar trocando energias negativas, independente da distância que vocês estejam. Espírito negativo. As pessoas têm uma ideia muito errada do obsessor. Dá a impressão que é aquele espírito ruim, maldoso, todo deformado, enfim. Normalmente esses deformados são aqueles que têm vício. Continuam no plano espiritual o vício da droga, do cigarro, da bebida, do sexo, assim por diante. E como isso vai criando muita dificuldade no plano espiritual, vai deformando o corpo espiritual deles. Esses, se você tem vícios, eles vão estar junto com você. Esses deformados, eles não vão estar criando vício em vocês. Eles é como vocês enxergam alguém que gosta da mesma coisa do que ele vai estar junto com você. A diferença é que, como ele não tem mais um corpo físico, ele tem necessidade do vício o tempo inteiro, ele vai estar intuindo a fazer isso o tempo inteiro. Intuindo, não obrigando, ele não consegue obrigar, a não ser que você deixe, a não ser que você tenha. Com a maioria dos espíritos que se aproximam, os primeiros são espíritos que pensam iguais a você hoje. Se a maior parte do tempo da tua vida você reclama da tua profissão, ou você reclama da tua família, ou você reclama da tua vida, isso quando tem muita frequência, uma hora ou outra todo mundo reclama, e não é por isso que o Espírito vai estar junto com você. Mas se isso é frequente, se você fica desejando mal para os outros, isso é frequente, você vai atrair um espírito, alguém que morreu, que desencarnou, que passava pela mesma situação que você, ele vai entender aquela energia como uma energia comum, que ele gostava, que ele vivia naquilo, e ele vai se encostar do teu lado e vai começar, pois é, comigo também era assim, a minha vida era difícil, vai começar a se lamentar junto com você. Pode ser que você não veja, você não sinta, não tenha diferença, só que aquela energia negativa, vocês vão estar trocando energia negativa. Então não é mais só você emitindo energia negativa, você tem um amigo que pensa igual a você do teu lado, porque muitas vezes ele não está ali para te fazer mal, ele simplesmente tem você como alguém que
quando ele morreu era dessa maneira. Então ele vai se mostrar do teu lado. E esses são bem complicados de se afastar. Por quê? Porque você atrai ele, você mantém ele do teu lado. Tem pessoas que às vezes vêm com espíritos aqui na casa do Miguel Arcanjo, a gente convence o espírito para ele procurar o caminho dele, não fazer mais isso, que se está errado, a gente retira esse espírito, ele vai para a colônia de direito. Só que quando o encarnado volta na outra semana, ele já volta com mais um, com mais dois. Por quê? Porque ele continua pensando da mesma maneira. É o teu pensamento, é a tua frequência que atrai ou afasta espíritos. Filhos, a mesma coisa é trabalho. Pode ser que alguém tenha muita raiva de você, deseje mal de você, o que for. Ele vai lá e faz o trabalho para acontecer alguma coisa negativa. Vai vir um espírito ou uma energia? Vai vir. Só que se a tua energia for diferente, se você também não está desejando mal para ninguém, se apesar das dificuldades você está mantendo uma vida equilibrada, aquilo pode bater em você naquele dia, você pode não se sentir bem, ficar com dor aqui, dor ali, mal-humorado, não vai passar disso. Mas se você é aquela pessoa que fala, pois é, eu não mereço nada, para mim nada dá certo, a minha vida não funciona, eu nunca vou conseguir nada, você diz um monte de não para você. Vem essa energia negativa, é o mesmo tipo de energia, aí vai abater em você. Porque se simplesmente alguém fizesse um trabalho e a tua vida, ou levasse o fim do relacionamento, ou acabasse, ou você morreu, ou perdeu o emprego, onde estaria o nosso Pai que permitiria uma coisa dessa? Ele não permite, só que Ele permite que cada um colha o que planta. E isso funciona também para as energias dos teus pensamentos. Deus falou, use o livre-arbítrio para amar a você e amar ao próximo. Quando a gente ama as pessoas, você emite uma energia de luz que te protege. Quando você então não faz pelo menos o contrário, não fica odiando todo mundo ou reclamando de tudo, você está equilibrado. Então, por mais que os outros façam qualquer coisa, a justiça do nosso Pai não vai permitir que aquilo te atinja, porque você está vibrando em outra frequência. Já há algum tempo está se falando muito no planeta de vocês de frequência quântica e ondas e tudo. O que é isso? Se você, por exemplo, ele está aqui, ele está pensando, ele tem a frequência dele vem aqui em volta. Então ele está aqui pensando, ele acordou hoje de manhã e começou a reclamar de tudo, reclamar da vida, e ele vai passar por esse corredor aí que você nem conhece mesmo. Só que ele está com uma frequência bem baixa, de reclamação, de dor, de sofrimento, enfim. A hora que ele passar pelo meio, todo mundo que tem o mesmo tipo de frequência vai mandar energia para ele, vai pegar a energia dele também, porque vocês trocam energias da mesma frequência. Quem está com uma energia positiva de equilíbrio pode até sentir, puxa, isso aí estava carregado, mas não vai passar disso e vai embora, porque são energias diferentes. Se ele está muito equilibrado e todo mundo está desequilibrado, infelizmente a maioria das pessoas não vai nem notar que ele passou, ou então ele diz assim, puxa, você está feliz, tranquilo, porque está tudo uma porcaria. Energias diferentes, literalmente vibra. Quanto mais negativo, mais devagar você vibra. Por isso que às vezes tem espíritos que eles estão tão pesados na energia de negatividade, eles são quase físicos, por isso que às vezes é fácil revulgo, porque eles são quase físicos, e tão devagar que eles vibram. E quanto mais equilibrado, mais rápido você vibra. Tanto que espírito de luz, vocês só se enxergam quando eles querem se mostrar. Isso vale para os videntes também. Espírito de luz só se enxerga quando eles querem mostrar, porque eles baixam a vibração deles para uma mais próxima de vocês. Isso, meus filhos, funciona para tudo, tanto para espírito quanto para quem ainda está vivo, está encarnado. A própria maneira de você pensar emite uma energia que atrai esse ou outro tipo de pessoa, de amigos, de inimigos, seja o que for, conforme a tua maneira de pensar. É o teu pensamento, é a tua vibração. É por isso que às vezes a gente fala, eu venho toda semana tomar passa de Miguel Arcanjo, mas a minha vida a si mesmo não está melhorando. Mas por que
você está fazendo além disso para a tua vida melhorar? Ou você continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira, acordando de manhã cedo, pensando de maneira negativa, tudo vai dar errado, a vida é ruim, o emprego é ruim, tudo é ruim, e passa o dia desse jeito. Alguém vai conseguir resolver isso? Não. Se você não tentar enxergar a vida de uma maneira diferente, você não vai conseguir. A gente sabe que muitas vezes os sofrimentos são causados por pessoas que você não consegue se afastar. Então isso vem uma grande lição de como eu vou aprender a me tornar uma pessoa mais equilibrada, sem antes sofrer com esse tipo, às vezes, de perseguição mesmo. Isso é uma lição, porque quando vocês estiverem fora do corpo da carne, que é uma proteção muito grande, o corpo espiritual ele sente muitas energias. Então você vai ter que aprender muito a manter o teu equilíbrio. Até quando eu estava falando aqui na palestra anterior, às vezes quer que os familiares deles para fazer uma psicografia. Quando não tem mais o corpo da carne no corpo, é muito complicado de ser. A energia do planeta é muito pesada. Então ele tem que ter um equilíbrio muito grande, ou senão isso afeta muito. Às vezes começam até a sentir as dores, às vezes de doenças que tinham. Então tem que ter o equilíbrio. Então você tem que olhar, pois é, essa pessoa às vezes me maltrata do jeito que ela fala, eu mereço isso? Não. Eu tenho alguma coisa para fazer com isso? Não. Entra e sai. Ou se ficar eternamente discutindo a mesma coisa, o mesmo assunto com a mesma pessoa, nunca vai mudar nada. E se ambos continuarem fazendo isso, os dois discutindo a mesma coisa, o mesmo assunto, a próxima encarnação você não vai vir junto de novo. Ah, mas é Deus que botou você junto? Não, Deus não participa da programação da encarnação de ninguém. É vocês mesmos. Vocês vão chegar lá em cima, vão ver tudo o que fizeram, vão sentir de novo por tudo que vocês passaram, vocês vão sentir também tudo que vocês provocaram nos outros, positivo ou negativo. Então você vai olhar, puxa, de novo, eu não aprendi a ter tolerância, a respeitar quem pensa diferente, eu não aprendi a ter calma, paciência. Vamos nós juntos de novo. E cada vez parente mais próximo, porque parente mais próximo é mais difícil de a pessoa se afastar. Às vezes tem aqueles parentes que se afastam, vai morar numa cidade, ou vai morar noutra, daqui a pouco acontece alguma coisa, está todo mundo junto de novo. Por quê? Porque vocês programaram. Não é Deus, não é castigo, não é nada, é aprendizado, é lição. Então você tem que procurar manter a calma, o teu equilíbrio, se você quer continuar evoluindo. O juiz que está lá em cima é você, a tua consciência. É você que determina se a tua próxima encarnação vai ser mais fácil, mais tranquila, ou você vai continuar repetindo de ano, passando pelos mesmos problemas, com as mesmas pessoas, do mesmo jeito. É você, não é um espírito, não é um juiz, não é ninguém, não é Deus, é você. Então não está na hora de desde já começar a procurar manter a calma, manter o equilíbrio, entender que coisas que não estão no teu alcance de resolver, entrega literalmente para Deus resolver. É assim que funciona. E é desse jeito que a gente também consegue te ajudar. Eu já dei um exemplo aqui, não sei se vocês estavam no dia que foi falado. Tinha uma moça que vinha muito aqui no centro pedir emprego. E ela vinha quase toda semana pedindo ajuda para emprego, e assim a gente não pode influir na vida de ninguém, na programação. Existia um momento certo para ela conseguir esse emprego. E ela veio numa quarta-feira, a entidade que está lá conversando com ela, viu que o emprego dela seria aquele, que ela ia conseguir na segunda-feira. Os resgates, por causa disso, já tinham acontecido. Só que o que aconteceu? Segunda-feira de manhã ela levantou, ela ia para a entrevista. Ela acordou e já começou. Eu vou lá, mas para mim nada dá certo, porque eu não consigo, porque ninguém indicou, porque comigo não, e foi indo. Sentou no carro e falou, eu vou perder tempo, porque eu não vou conseguir, foi falando. Ela estava passando no carro e fazendo esse pensamento negativo. O espírito sentiu aquilo e estava na calçada, ele já sentou no banco do lado e foi junto. Ele não falou nada, ele não incluiu nada, ele só foi junto. Quando ela foi fazer a entrevista, ela sentou numa mesa, tinha uma moça do outro lado fazendo a entrevista,
e começou a conversar com ela. O espírito, ele não fez nada, ele não falou nada, mas ele estava ali junto também, porque ela atraiu para a energia da negatividade dela. Acabou a entrevista, a moça saiu da sala, ela olhou aquele papel, currículo, ela olhou aquele papel e falou: puxa, a experiência é tudo que eu precisava, ela trabalhou, ela sabe, o serviço ela era perfeita para a vaga, mas alguma coisa nela eu não gostei. O meu santo não bateu o dela. Perdeu o emprego. Por que ela perdeu o emprego? Porque se nem ela acredita que merece, se nem ela acha que deve perder o emprego, como que ela acha que vai conseguir? Mesmo que o espírito não tivesse ali, a energia dela já era uma energia negativa. Ela já foi derrotada, ela já foi se enchendo de energia negativa. E se às vezes você pega uma pessoa que está fazendo uma entrevista que tem um pouco mais de sensibilidade, ela já vai sentir aquilo ali e não vai gostar. Então vocês têm que acreditar, antes de mais nada, que merecem ter uma vida no mínimo equilibrada. Vocês têm que acreditar que podem se curar. Vocês têm que acreditar que vão conseguir coisas na vida. E vocês têm que acreditar que se não conseguiram ainda, isso é melhor para você, continua tentando e mantendo a calma. E parar de culpar os outros. Parar de culpar o espírito, parar de culpar o parente invejoso, o vizinho não sei o que, como a maioria faz. Se isso está acontecendo, está te atingindo, é porque a tua energia está muito próxima daquela pessoa que você reclama que faz mal para você. Senão ele não ia afetar. Que a paz esteja com todos.